Olá, senhoras e senhores, está começando mais uma lei aqui no Arete Jus. E aí, como é que vocês estão? Hoje, nosso convidado especial será a Lei 12.964, que trata sobre o colegiado de primeiro grau para crimes envolvendo organização criminosa. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Vamos lá, aretes. De poucos em poucos episódios, nós vamos ler tudo. Artigo 1º. Em processos ou procedimentos que tenham por objeto crimes praticados por organizações criminosas, o juiz poderá decidir pela formação de colegiado para a prática de qualquer ato processual, especialmente: inciso 1. Decretação de prisão ou de medidas assecuratórias. Inciso 2. Concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão. Inciso 3. Sentença. Inciso 4. Progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena. Inciso 5. Concessão de liberdade condicional. Inciso 6. Transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima. Inciso 7. Inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 1º. O juiz poderá instaurar o colegiado indicando os motivos e as circunstâncias que acarretam risco à sua integridade física em decisão fundamentada, da qual será dado conhecimento ao órgão correicional. Parágrafo 2º. O colegiado será formado pelo juiz do processo e por dois outros juízes escolhidos por sorteio eletrônico dentre aqueles de competência criminal em exercício no primeiro grau de jurisdição. Parágrafo 3º. A competência do colegiado limita-se ao ato para qual foi convocado. Parágrafo 4º. As reuniões poderão ser sigilosas sempre que houver risco de que a publicidade resulte em prejuízo à eficácia da decisão judicial. Parágrafo 5º. A reunião do colegiado, composto por juízes domiciliados em cidades diversas, poderá ser feita por via eletrônica. Parágrafo 6º. As decisões do colegiado, devidamente fundamentadas e firmadas, sem exceção, por todos os seus integrantes, serão publicadas sem qualquer referência a voto divergente de qualquer membro. Parágrafo 7º. Os tribunais, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição do colegiado e os procedimentos a serem adotados para o seu funcionamento. Parágrafo 1º-A. Os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais poderão instalar, nas comarcas sedes de circunscrição ou seção judiciária, mediante resolução, várias criminais colegiadas com competência para o processo e julgamento. Inciso 1. De crimes de pertinência a organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição. Inciso 2. Do crime do artigo 288-A do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Inciso 3. Das infrações penais conexas aos crimes a que se referem os incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Parágrafo 1º. As varas criminais colegiadas terão competência para todos os atos jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação penal e da execução da pena, inclusive a transferência do preso para estabelecimento prisional de segurança máxima ou para regime disciplinar diferenciado. Parágrafo 2º. Ao receber, segundo as regras normais de distribuição, processos ou procedimentos que tenham por objeto os crimes mencionados no caput deste artigo, o juiz deverá declinar da competência e remeter os autos, em qualquer fase em que se encontre, à vara criminal colegiada de sua circunscrição ou seção judiciária. Parágrafo 3º. Feita a remessa mencionada no parágrafo 2º deste artigo, a vara criminal terá competência para todos os atos processuais posteriores, incluindo os da fase de execução. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Artigo 3º. Os tribunais, no âmbito de suas competências, são autorizados a tomar medidas
para reforçar a segurança dos prédios da Justiça, especialmente: inciso 1, controle de acesso com identificação aos seus próprios prédios, especialmente aqueles com varas criminais, ou as áreas dos prédios com varas criminais. Inciso 2. Instalação de câmeras de vigilância nos seus prédios, especialmente nas varas criminais e áreas adjacentes. Inciso 3. Instalação de aparelhos detectores de metais, aos quais se devem submeter todos que queiram ter acesso aos seus prédios, especialmente as varas criminais ou as respectivas salas de audiência, ainda que exerçam qualquer cargo ou função pública, ressalvados os integrantes de missão policial, a escolta de presos e os agentes ou inspetores de segurança próprios. Artigo 4º. O artigo 91 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos 1º e 2º. Artigo 91. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Artigo 5º. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 144-A. Artigo 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 1º. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial ou por valor maior. Não alcançando o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão, em até 10 dias contados da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Parágrafo 3º. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo até a decisão final do processo, procedendo-se a sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso de condenação, ou no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4º. Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondentes quantias em conta judicial. Parágrafo 5º. No caso da alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6º. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, provada por certidão ou publicação no órgão oficial. Parágrafo 7º. Vetado. Artigo 6º. O artigo 115 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 7º. Artigo 115, parágrafo 7º. Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Artigo 7º. O artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 11. Artigo 6º. Inciso 11. Os tribunais do Poder Judiciário descritos no artigo 92 da Constituição Federal e os ministérios públicos da União e dos Estados, para uso exclusivo de servidores de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma de regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Artigo 8º. A Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-A. Artigo 7º-A. As armas de fogo utilizadas pelos servidores das instituições descritas no inciso 11 do artigo 6º serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas instituições, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o certificado de registro e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da instituição. Parágrafo 1º. A autorização para o porte de arma de fogo de que trata este artigo independe do pagamento de taxa. Parágrafo 2º. O presidente do tribunal ou o chefe do Ministério Público designará os servidores de seus quadros pessoais no exercício de funções de segurança que poderão portar a arma de fogo, respeitando o limite máximo de 50% do número de servidores que exerçam funções de segurança. Parágrafo 3º. O porte de arma pelos servidores das instituições de que trata este artigo fica condicionado à apresentação de documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos constantes do artigo 4º desta lei, bem como a formação funcional em estabelecimentos de ensino de atividade policial e a existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo 4º. A listagem dos servidores das instituições de que trata este artigo deverá ser atualizada semestralmente no SINARM. Parágrafo 5º. As instituições de que trata este artigo são obrigadas a registrar a ocorrência policial e a comunicar à Polícia Federal eventual perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Artigo 9º. Diante de situação de risco decorrente do exercício da função das autoridades judiciais ou membros do Ministério Público e de seus familiares, o fato será comunicado à Polícia Judiciária, que avaliará a necessidade ou alcance e os parâmetros da proteção pessoal. Parágrafo 1º. A proteção pessoal será prestada de acordo com a avaliação realizada pela Polícia Judiciária e após a comunicação à autoridade judicial ou ao membro do Ministério Público, conforme o caso. Inciso 1. Pela própria Polícia Judiciária. Inciso 2. Pelos órgãos de segurança institucional. Inciso 3. Por outras forças policiais. Inciso 4. De forma conjunta pelos citados nos incisos 1, 2 e 3. Parágrafo 2º. Será prestada proteção pessoal imediata nos casos urgentes, sem prejuízo da adequação da medida, segundo a avaliação a que se referem o caput e o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. A prestação de proteção pessoal será comunicada ao Conselho Nacional de Justiça ou ao Conselho Nacional do Ministério Público, conforme o caso. Parágrafo 4º. Verificado o descumprimento dos procedimentos de segurança definidos pela Polícia Judiciária, esta encaminhará relatório ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ou ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Artigo 10. Esta lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação. Galera, é isso aí. Essa foi a lei número 12.694. Galera, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Até a próxima. Um forte abraço. Bons estudos.